Olá pessoal, o tema de hoje é a morte como possibilidade organizadora da vida. Muitas pessoas podem pensar, mas como falar em morte como organizadora da vida se a morte é a interrupção da vida? E aí eu trago para vocês a perspectiva do Martin Heidegger, um filósofo existencialista, que diz o seguinte, que a morte ela não interrompe a vida, a morte conclui a vida, uma vez que nós nascemos para morrer. E de modo geral a gente aprende desde a escolinha que o ser humano nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Quando na verdade a gente não tem garantia nenhuma de que vamos nos desenvolver, vamos reproduzir, em quanto tempo de vida vamos ter, a gente só sabe que uma vez que nascemos, somos potencialmente finitos. Mas quando eu trago para vocês a possibilidade de pensar na morte enquanto organizadora da vida, eu estou me referindo a essa morte enquanto aquela que vai nos levar a pensar que, uma vez ela existindo, nós podemos viver melhor o nosso presente. Heidegger fala disso, né? Ele diz, se a gente assumisse a morte como muito mais próxima da nossa vida, talvez a gente vivesse melhor o hoje, porque o amanhã ele talvez não seja possível. Só que o que acontece, gente? O mundo ocidental, ele tenta banir a morte da realidade cotidiana. A gente tende a acreditar e alimentar a ilusão da imortalidade juvenil, né? É muito difícil que a gente acredite na nossa própria morte. Por isso, quando alguém morre próximo de nós, é um choque enorme. Obviamente que a única morte que a gente vai viver é a morte do outro em nós, né? Essa sim é a grande perda que nós vamos sentir. É tentar reparar a ausência de alguém no nosso cotidiano, alguém que nos é caro, alguém que a gente ama e essa pessoa deixa de existir no nosso cotidiano. Essa efetivamente é a morte que nós vamos viver. Com relação à nossa própria, vamos viver o processo da finitude, do findar, mas a morte em si não. Para que a gente fale sobre essa morte podendo organizar a vida, eu convido vocês a conhecerem 5 perguntinhas que quem me ensinou foi o professor José Antônio Saja, professor da Universidade Federal da Bahia, que faleceu recentemente. E Saja nos convidava a refletir sobre 5 perguntas que, de uma certa forma, favoreceriam o nosso processo de autoconhecimento. A primeira pergunta é, o que eu estou fazendo com a minha única vida? A gente se importa muito em colocar o melhor combustível nos nossos meios de transporte para que a gente não pare no meio do caminho. E em nós? Qual o combustível que nós utilizamos? Que ideias eu consumo? Quais são os meus hábitos? Quais são os meus afetos? Com quem eu me relaciono? Qual é a preocupação que eu tenho em colocar o melhor combustível em mim para que eu não pare no meio do caminho? A segunda pergunta, o que eu estou fazendo com a única vida de quem passa pela minha única vida? Gente, mesmo que a gente não esteja nesse mundo para atender as expectativas alheias o tempo todo, se relacionar implica em algum momento sim atender algumas expectativas alheias, implica em cuidado com o outro, isso é algo que Heidegger também chama muito atenção, no cuidado nas nossas relações. Então, o que eu estou fazendo com a vida do outro? Será que porque alguém é minha mãe, meu pai, meu marido, minha irmã, minha namorada, meu namorado, eu exijo dessa pessoa mais do que ela pode ser e me dar? Né? Porque às vezes a gente não consegue ser nem aquilo ou fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. E como é que eu exijo do outro algo que está além do que o outro possa fazer, dado o papel importante que essa pessoa tem na minha vida? Então, esse cuidado implica construir uma relação de diálogo com o outro que autorize o outro a ser o outro e não extensão de mim, e não uma tentativa de extensão de mim nessa relação. Né? E lembrando que dialogar não significa concordar. Dialogar significa falar de si, das suas expectativas, permitir que o outro fale de si, das suas expectativas, entendendo que nas discordâncias vamos ter que encontrar uma forma de conviver. Terceira pergunta, o que eu estou permitindo que façam com a minha única vida? Não é incomum a gente encontrar pessoas que reclamam do que lhes fazem, pessoas que se queixam o tempo todo daquilo que fizeram consigo, sem se implicarem na corresponsabilidade dessa relação, sem entenderem que muitas vezes elas quase que convidaram o outro a fazerem aquilo de que elas estão se queixando. Isso me lembra uma frase do Freud quando ele pergunta, qual é a sua parcela de responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Isso nos convida a refletir sobre os possíveis limites que estamos ou não dando para as pessoas com quem nos relacionamos. Será que eu estou mostrando para o outro o quanto eu estou sendo ultrapassada nos meus limites ou não? Quarta pergunta, por que eu não consigo abrir mão daquilo que me faz mal?
E aí eu deixo como sugestão a psicoterapia como um instrumento potencial para que a gente se conheça melhor. A gente fala muito de autoconhecimento, gente, mas é importante lembrar também que para que a gente se autoconheça, a gente precisa também conhecer o outro. Então é autoconhecimento e heteroconhecimento, algo que a psicoterapia pode favorecer muito quando a gente decide investir, né, nessa compreensão de si mesmo e nessa compreensão de como é que a gente se situa na vida, de como a nossa história se decorreu para que a gente chegue até hoje da forma como estamos. Quinta pergunta: existe vida antes da morte? A gente se debruça tanto a se perguntar, né, de diversas formas, em diversas áreas, se a gente tem vida após a morte. E nós temos várias áreas do saber que vão tentar responder isso, as religiões, a ciência, áreas mais materialistas, mais transcendentais. Mas vamos deixar de lado um pouquinho essa pergunta e pensar sobre: eu estou vivendo antes da morte? E aí eu convido vocês a pensarem: o que é vida para vocês? A vida para um não necessariamente é vida para o outro. Dentro dessa concepção que vocês têm de vida, vocês estão vivendo? Deixem comentários para mim acerca do que pensam sobre isso. Beijo grande!